Deixe Mateus 16. Já vou te falar o versículo. Estava durante alguns dias pensando numa palavra que Deus tinha falado no meu coração há algum tempo. Deus estava falando comigo sobre preparação. Eu até falei com algumas pessoas no encontro que vieram conversando comigo que a gente tem visto pessoas tendo conquistas, e a gente se alegra muito porque a gente vê os jovens na igreja alcançando o sucesso, alcançando vitórias difíceis de serem conquistadas, e tem conseguido, alguns passando em concursos. Isso é uma coisa linda. E eles conversando comigo, a gente conversando, eles sempre dando palavras sobre um assunto que se diz sobre preparação. Sobre preparação. Sobre nos preparar. E Deus falando comigo a respeito de nos preparar, Ele começou a me mostrar, porque Deus me mostra pessoas, situações e casos, para que a gente possa entender aonde Ele quer chegar. E dentro dessa preparação, você pode perceber que a pessoa, para poder fazer um concurso público, por exemplo, ela precisa estudar bastante, claro. Ela precisa estudar bastante. Então o que ela faz? Ela separa horas de estudos para que ela possa entender o conteúdo, e esse estudo ele precisa ser bastante disciplinado, e assim não é. Tem pessoas que querem fazer concurso e acham que porque o concurso é ensino médio, ele pode chegar lá, se inscrever e passar. E não funciona desse jeito. Me perdoe, mas você precisa estudar. E a pessoa se preparando, ela entra no seu, no seu recinto, no seu local de preparação, e utiliza de ferramentas como computador, internet, livros, vídeos, e começa a se preparar para aquela prova. E às vezes a prova vai ser daqui a 3 meses, 1 ano, 2 anos. Às vezes a gente está se preparando para uma prova que o concurso nem abriu. Mas a gente sabe que algum dia aquele curso vai abrir, porque apareceu na folha dirigida que possa ser que abra aquele concurso e tal. Então a gente começa a se preparar para aquele concurso. Eu já me preparei para concurso. Eu lembro de um fato interessante de quando eu estava fazendo faculdade. Quando se faz faculdade, exige muito da gente. Exige muito da gente. O conteúdo programático dentro da faculdade é muita coisa, muito grande. E isso exige muito da gente. Só que quando a gente tem uma prova na faculdade, por exemplo, a gente se prepara, né? A gente lê texto. Eu lembro que quando eu estava fazendo história, eu tinha que ler muitos textos, capítulos, livros, trabalhos, era muita coisa, a carga de leitura era muito grande. E a gente tanto lia textos na aula, quanto fora da aula. Eu tenho que fazer essa introdução para que você possa entender o que Deus vai falar conosco. E eu lembro de dias que a gente ficava até 2, 3 horas da manhã estudando e fazendo trabalho. A gente chegava na faculdade 10, 10 e meia e já ia para o computador preparar o estudo, preparar o trabalho, e fazia o trabalho até 1, 2, 3 horas da manhã. E às vezes trabalho em grupo. A gente em grupo até 1, 2, 3 horas da manhã estudando, se preparando ali para o trabalho, para a prova. E eu lembro que é interessante, porque eu estava no primeiro ano
meu último ano na faculdade foi o meu primeiro ano na árvore dele. Eu não vinha para o estudo nas quartas-feiras. As quartas-feiras era impossível estar aqui, porque eu estava fazendo faculdade. Mas eu lembro que todas as outras coisas que tinha dentro da igreja, eu estava aqui. Sexta-feira, enquanto eu estava lá. Estava lá. Não por causa do ativismo, mas é porque eu sempre soube o preço que Cristo pagou pela minha vida. E não seria uma prova de faculdade que iria me tirar da presença. E você talvez fale assim, pô, pastor, mas te tirar da presença porque tu não foi no encontro? Eu sou muito grato a ele, querido. Sou muito grato. E aonde eu puder entregar minha vida a ele, eu entrego. Aonde eu puder me dedicar a ele, eu me dedico. Naquela época era o encontro. Aquela época era a forma que eu tinha como gratidão, porque quando a gente vê as pessoas passando por um encontro, a gente vê que tem sendo pessoas curadas, saradas, salvas, libertas. E a maneira de eu me entregar em gratidão a ele, era eu estar lá. Prova na segunda-feira. Sexta-feira estamos no PNL. Sábado mergulhado. Domingo estamos até o pescoço no encontro. Prova na segunda-feira. Eu estava tirando 9, 10. Minha esposa está aqui e sabe que isso não é mentira. Pô, que isso, pastor? Então você entendia aquele negócio, tinha uma parada diferente. Tinha Jesus. Tinha Jesus. A parada era diferente mesmo. Porque o conteúdo que eu precisava não estava na faculdade. Estava em Cristo. As pessoas se preparam tanto, e eu não quero falar mal de concurso, eu não quero nada disso, mas foi o que Deus me deu para poder fazer analogia, para que a gente possa entender. Mas as pessoas se preparam tanto para tantas coisas, e esquecem para se preparar para o melhor que Deus tem para a gente, que é a boda dos cordeiros. As bodas do cordeiro. Se esquece de se preparar para esse dia. E leva a vida do jeito que tem que levar. Eu preciso conquistar, eu preciso ter, eu preciso alcançar. O menino chegou lá em casa uma vez e falou: pô, eu preciso estudar para poder passar na prova do presídio. Eu não vou ter tempo para poder ir na igreja, ler Bíblia. Eu falei: pô, cara, tem que ser policial civil mesmo. Não dá tempo não. Não tem tempo para entrar no reino. Eu lhe garanto. Eu faço uma prova contigo, com qualquer um que estiver aqui dentro. Se você trocar o tempo que você diz que não tem e colocar aos pés do Senhor, você passa em tudo. Porque Deus lhe honra. Deus lhe honra. Sabe por que Deus lhe honra? O que você precisa estudar? Cara, isso é só introdução para a gente poder entrar ali rapidinho na palavra. Para você poder estudar para algumas matérias, por exemplo, aí vai ver lá português, matemática, ou alguma coisa relacionada ao específico, ou inglês, ou informática, e você vai ter que se dedicar muito tempo para isso. Sim, claro, você precisa estudar. Mas se você trocar o reino por isso, é bem provável que você está trocando a sua salvação por isso. Se Deus não consegue te ensinar português, matemática, informática, inglês ou qualquer outra coisa, pô, filho, tu está seguindo Deus errado. Deus conhece tudo, sabe tudo. E se você honrá-lo da maneira como você deve honrar, Ele te ensina tudo. Eu não lembro exatamente onde está a passagem, mas não sei se é Êxodo, Deuteronômio, mas quando Deus me chama duas pessoas, chama Moisés para tirar duas pessoas para dar um entendimento a eles para poder fazer o tabernáculo.
Êxodo. Gênesis é Êxodo. Deve ser Êxodo mesmo, por ali. E ele dá entendimento para os caras que não tinham conhecimento de nada. Esse é meu Deus, eu sei quem eu era antes de aceitar. Eu não lia livro, eu não sabia de nada. Eu tinha muito mal terminado a minha 8ª série. Muito mal. Eu estou no lucro. Eu estou no lucro com Jesus, gente. Eu estou no lucro com Ele. Vamos ler Mateus 16. Quando aceitei Jesus usando o varão dizendo que ele iria usar a palavra, eu falei assim, eu mesmo, sou eu mesmo. Tem certeza? O senhor tem certeza que é comigo? O senhor tem certeza que sou eu? Oh, impressionante. Impressionante. Deus quer falar conosco hoje sobre preparação. E a gente vai ficar amarrado num tópico só. Mateus 16, 24 e o 25 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Vou te contar o segredo, está aqui no versículo 25 de Mateus 16. Você precisa perder tudo. Mas não pode ficar um resquício. E quando está falando de perder tudo, não confunda o perder tudo em abandonar emprego, em sair de serviço. Quando diz perder tudo, é que você não está preso a nada. A nada. Porque se um dia Deus quiser que você saia, eu falo com Deus, eu falo isso. Já falei com alguns aqui, eu falo, Senhor, eu sou facinho para ti, facinho. Sou facinho. Porque eu não quero nada. Não quero nada, filho, nada. E existem tantas coisas que nos prendem porque a gente acha que a gente tem que ter alguma coisa, que a gente precisa de alguma coisa. Estamos presos numa vida tão mundana, que a gente não consegue viver a totalidade em Cristo. Não consegue viver tudo de Deus, porque Ele quer tudo nosso, tudo. Aí você fala assim, não, é muito radical, entenda o versículo. Algumas pessoas vão tentar tirar isso aqui, não, o que ele está falando aqui é porque ele está falando de amor, e porque você tira isso daqui, não é mais ou menos assim, perder a tua vida. Perder. Se perder, você encontra. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Às vezes parece que quando a gente ministra, frustra alguns sonhos, né? Jesus frustra sonhos. Me desculpe te dizer isso. Não é porque Ele não quer que você faça, Ele quer que o teu coração esteja no lugar certo. Ele quer que você faça. Aqui vai surgir excelentes engenheiros, marinheiros, militares, excelentes. Pessoas com conhecimentos vastos, mas que não estão presos lá. Não estão presos. Eu acho lindo quando a pessoa conquista alguma coisa e Deus fala assim, ó, me dá que eu quero você no meu lugar. Coisa linda. E você fala, eis-me aqui. Mas será que estamos prontos para isso? Será que estamos prontos para isso? Alguns podem pensar assim, pô, tu fala em perder porque tu nunca teve. Então é mais fácil. O pouquinho que eu tive, eu vi que não me trouxe nada. O pouquinho que eu tive não me deu o que eu tenho agora. Não me deu. Quando a gente fala em perder,
gente ouve, que a gente escuta por aí, é um evangelho de vitória, de conquista, de sucesso. Eu nunca vi Jesus pregar sucesso sem perder. Eu nunca ouvi Jesus pregar vitória sem perder. Ele fala que a gente tem que entregar tudo. Ok, se você já conquistou alguma coisa dentro do reino, dentro do evangelho, levando uma vida medíocre, parabéns para você, porque eu nunca vi ninguém conquistar nada assim. Eu não estou falando de conquista de bens materiais, não. Eu estou falando de mundo espiritual. Eu estou te falando de reino. Eu estou te falando de mudança de vida. Eu estou falando de transformação de caráter. Onde a psicologia vai dizer que caráter não se muda. Passou de 7 anos, acabou, está formado. Jesus muda caráter. Jesus transforma a vida. É disso que eu estou falando contigo. Viver dentro do Evangelho, que o princípio é perder, é complicado a gente ouvir isso até de público. Porque isso não traz retorno. Isso não traz retorno para a igreja. Retorno financeiro, retorno material. Por que as pessoas pipocam? Por que as pessoas tremem? Porque a gente tenta mergulhar no que é genuíno, no que Deus quer para nós. Aí é diferente. Em Atos capítulo 2, no versículo 38, quero falar contigo de uma pessoa que aprendeu a perder. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele diz: arrependei-vos, Pedro. É o mesmo Pedro que negou a Jesus. É a mesma pessoa, não é o mesmo caráter, mas é a mesma pessoa. É o mesmo Pedro que disse: estamos juntos, mas agora a gente está separado. É o mesmo Pedro. Quando ele diz ali, Deus falando comigo, quando ele diz ali, arrependei-vos, ninguém pode falar arrependei-vos se nunca se arrependeu. Ninguém. Não há princípio nisso. Eu só posso chegar dentro de uma célula, dentro de uma casa e falar arrependei-vos se você tem uma vida arrependida. Se você tem uma vida de perda. Onde você abriu mão de conquistas, abriu mão de sonhos, abriu mão de questões e de situações para poder estar mergulhado no reino. É muito lindo a gente pegar o Evangelho e falar: pô, cara, tu tem que ter tempo. Mas quando fala do teu tempo, não, peraí, é mais ou menos assim, cara, olha só, eu tenho filho, eu tenho vida, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tem pessoas que têm um discurso e falam assim: pô, cara, eu tenho que viver minha vida, cara. Eu não estou aqui para a igreja não, cara. Eu não estou aqui para esse negócio de igreja, esse negócio de reino. Eu tenho que viver minha vida. Quem vai pagar minhas contas? É exatamente disso que nós estamos falando. Tu nunca perdeu a tua vida. Vai viver a tua vida. É exatamente disso. Não, eu tenho que viver minha vida. Claro, a vida ainda é tua, não é de Cristo. Como que a gente pode dizer não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? Só quando a gente chegar no nível da perda. Não é vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas você não troca, você quer ficar no teu plantãozinho. Você não troca, você quer ficar na tua hora extra. Você não troca, você negocia toda hora. Tu não perdeu, caramba, tu não perdeu. Na verdade, tu quer ganhar. Isso não é perder.
O diabo engana e te apresenta situações para que você possa perder o foco. E aí você acha que tem que ter. E não consegue perder. Mas por que não? Porque nos falta arrependimento. Parece que ambas uma coisa se encaixa na outra. Nos falta arrependimento. Arrependimento de quê? De pecado. De pecado. Qual foi o dia que você se pegou chorando aos pés do Senhor? Amargurado. E falando com Deus, eu troquei o Senhor por causa de situações. E eu negociei contigo, eu negociei com o mundo. Eu me vendi por causa de serviços e por causa de dinheiro. Porque você acha que não precisa se arrepender por essas coisas, porque você não acredita que está em pecado. A inconstância é pecado. Você está e não está é pecado. Tudo que te incomoda é pecado. Tudo que te incomoda é pecado. Tudo. E o que nos apresenta nos dias de hoje são pessoas que não conseguem viver debaixo de um arrependimento, porque acham que nunca fez errado. O que nós precisamos nos dias de hoje são pessoas convictas de pecado, para que elas possam se arrepender. Se isso não acontecer na sua alma, você vai levar uma vida de engano, achando que está bem e não está. Falamos de pecado no encontro, mas vivemos pouco sobre o pecado. Porque a nossa vida deveria ser contínua diante dos pés do Senhor. Porque todo dia nós pecamos. Falamos mal, pensamos mal, desejamos mal, criamos estereótipos, pensamos mal de pessoas, analisamos mal, nós somos mal. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é o que eu faço. Nós somos mal, cara. Somos mal. O apóstolo Pedro, ele só começa a entender quando acontece sobre ele uma tremenda cura interior. Que em João, no capítulo 21, versículo 15, 16 e 17. Quando Jesus se apresenta para ele, e por 3 vezes pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. É assim que você fala com Deus. A gente diz que ama Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, fazendo o que Ele não quer, ouvindo vozes erradas, sofrendo interferência demoníaca. Pedro, me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Falamos assim para ele, exatamente dessa forma, dizendo que o ama sem realmente cumprir a vontade dele. A gente quer viver a nossa vida, a gente quer viver da nossa maneira. Quando Jesus falou para Pedro: ainda hoje você vai me negar. Antes de dar a conta 3 vezes para me negar. Ele fala: não, Senhor, eu morro por ti. Quantos de nós falamos isso? Eu morro por ti. Morre, meu Jesus. Morre. A gente não consegue vencer coisas pequenas. Coisas pequenas.
serviços, famílias, coisas pequenas. Se tem um grupo de trabalhadores, um dia desse, foi ontem, não foi ontem, foi anteontem, eu estava dando testemunho para o pastor Rubinho. Se tem um grupo de trabalhadores que são de prestadores de serviços e que são de empresários, que podem doar o seu tempo, que se fosse inteligente, seriam prósperos a vida inteira, é exatamente esses caras. Pessoas que trabalham por conta própria, empresários e pessoas que prestam serviço, tipo gesseiro, serradeiro, pedreiro. Só que os caras são extremamente burros, cara. Me perdoe, povo, me perdoe. Já foi. São extremamente burros, negociam com o tempo. Eles poderiam ter de tudo porque são os seus próprios patrões. Mas negociam. Trabalha até meia-noite, 1h da manhã. Não consegue dar tempo sequer para sua família. Negocia, cara. Aí, em nome de Jesus, gente, procura Deus aí, caramba. Procura Ele aí. Eu duvido que tu encontre. Eu duvido. Eu duvido que tu encontre. O que tu encontra é dentro da religião. Um favorzinho de sentar na cadeira e voltar para casa. E se sentir bem na tua alma que tu fez a tua parte. Eu fui para o culto hoje. Deus quer tudo. Deus quer tudo. Deus não quer só um tempinho. Deus quer tudo. Deus quer que você perca para Ele. Perca para Ele. Deus quer que você perca para Ele. Na terceira vez, quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Aí ele já não fala mais nada, porque ele fala assim, tu sabes, eu te amo. Ali alcançou arrependimento. Ali alcançou arrependimento. Eu não tomo nada das decisões que eu tomei diante do Senhor. Eu não me arrependo de nenhuma delas, porque todas elas eu tomei diante de Deus. Já vi pessoas arrependidas, já vi pessoas colocando culpa na igreja, já vi pessoas colocando culpa na liderança. Eu não tive por isso, eu não conquistei por isso, eu não fiz por isso. Eu não tomo nada, valia tudo de novo. Porque eu sei o Deus que eu sei. Eu sei o Deus que eu sei. Não tem preço as pessoas que têm se chegado aos pés de Deus. Não tem preço o número de pessoas que têm entendido quem é Deus. Deus quer nos usar com muita força nessa terra. Deus não quer nos usar de qualquer maneira. Deus não quer nos usar de qualquer jeito. Deus quer nos usar com muita força nessa terra. Deus quer mover tudo através de você. Através de você. Quando Pedro, ele fala, eu sei que tu é o Messias, quando Jesus pergunta para ele, o que vocês acham que eu sou? Eu sou o Messias, filho de Deus. E logo depois ele, não, mestre, o senhor não pode morrer. Assim a gente se encontra. É dessa maneira. Sabe o que todos, pregadores e teólogos, nunca vi ninguém pregar diferente. Ele fala que nesse momento Pedro não era convertido. Aí o cara pensa, peraí, Pedro não era convertido. E ele falou que, através do Espírito Santo, que ele era o Messias. E logo depois Jesus fala para ele, olha, para trás de mim, Satanás. E todo mundo fala que Pedro não era convertido. Caramba, tem um montão assim na igreja que não é convertido. Porque pelo Espírito Santo falam coisas tremendas de Deus. Mas de uma hora para outra,
Parece que está com o diabo. Esse povo precisa de conversão, cara. E Deus está falando isso comigo tremendamente, muito forte, cara. Precisa de um Pentecostes. O povo precisa de conversão. Aí quando Deus fala comigo de conversão, Deus não está falando comigo dessa conversão em massa e vem multidões, não. Eu preciso, sou eu, é comigo. Eu preciso me converter todos os dias da minha vida, cara. Todos os dias, todos os dias. Eu preciso entrar em arrependimento todos os dias, porque senão o diabo pode usar a minha língua, o diabo pode usar a minha vida. Ele pode setar a qualquer momento. Não pense que tu é super-homem, porque não é. A não ser se eu tiver os pés no Senhor todos os dias da minha vida, entendendo quem Ele é e para que Ele morreu na cruz do Calvário, porque às vezes parece que a gente não entende isso, não entende o preço que foi pago, e a gente negocia por poucas coisas, negociamos por poucas coisas, Deus quer a nossa vida toda. Ele não fala de perder uma coisa ou outra. Ele fala, se tu perder a tua vida, você vai me encontrar. Não tem negócio, não tem ideia. Você pode puxar qualquer tipo de entendimento dentro dessa palavra. Ele não estava dizendo isso exatamente, não. Era isso sim. Quer ver como é que era isso? Continuando o versículo, em Mateus 16. (24) e 25. Vamos ler o 26. Vê se não está falando isso. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Sabe o que ele está falando aqui? E me dá a tua vida que eu te dou vida. É disso que ele está falando. Sabe o que é mais complexo nisso aqui? É porque tem pessoas que não perderam, estão ganhando, estão perdendo a salvação. Estão perdendo a salvação diante do Senhor. Deus não negocia. Ele não negocia. Ele quer tudo. Ele quer a tua vida inteira. Ele quer o teu trabalho. Ele quer o teu colégio, a tua faculdade. Ele quer tudo. Na faculdade eu via pessoas, algumas aulas de professores que não eram cristãos, camarada dando aula, mas é assim, então não quero mais Jesus não. A gente viu pessoas se desviar na sala de aula. É muito encardinho, cara. Não tem convicção. Mas não tem convicção. Dentro da sala de aula, eu aprendia tudo que falava de história. Tudo mesmo. Mas na hora de falar da minha fé, eu sei exatamente o que eu sei. Eu sei quem eu sei. Eu sei quem é o meu Deus, o meu Senhor. Eu sei quem morreu na cruz do Calvário. Eu entendo o sacrifício. Eu não posso negociar. Quantos de vocês que estão aqui que vão partir para um concurso, vão partir para uma faculdade, que precisam se preparar? E esse se preparar não está falando de você estudar o que você tem que passar. Falando de se preparar na sua vida espiritual, porque quantas pessoas estão entrando dentro das forças armadas e saindo? Pastor, ora por mim, coisa simples, tá? Coisa simples. Exército, precisa de concurso, cara, pastor, ora por mim, quero servir. Mas eu só tenho isso, vai ser complicado, mas Deus vai te abençoar. Sumir, para não desviar. Que pena.
Quantas pessoas que passaram em concurso, conquistaram seus objetivos e hoje estão afastados? Vocês conhecem o nome? Teve um menino que foi lá em São Paulo, ouviu uma pregação tremenda, e a única coisa para resolver a vida dele, para ele poder alcançar um cargo maior, ele só tinha que dar uma ofertinha de vinho. Eu falei, pô, tava barato, cara. Tava barato, pô, tranquilão. E tu não ofertou? Não ofertei não. Por que tu não ofertou? Eu fiquei assim e tal. Falei, cara, faz o seguinte, vai ali debaixo da minha porta, deixa esse envelope lá, eu vou orar aqui com você, a gente vai resolver esse problema aqui agora. É mesmo, pastor? Claro, filho. O mesmo Deus que está lá, está aqui. Orei por ele, depois ele me ligou. Pô, pastor, consegui. Falei, não esquece do envelope. Não esquece do envelope, meu filho. Claro, obviamente que não rolou envelope nenhum, que pena. Mas, depois de um certo tempo, não foi muito tempo, sumiu. Não traz para você vida eterna. Lindo é Deus mover céus e terra, tu passar o concurso, quando você chegar lá, você não vender, não trocar o teu Deus. Isso é lindo. Lindo é você conquistar e falar para você como conquistou. Cara, eu estudei pra caraca a noite toda, mas eu não faltava um culto, não faltava nada. Eu evangelizava, eu saía pra rua. Tá aqui, ó, uma galera, uma multidão que eu ganhei para Jesus. Isso é lindo. Nos preparamos 3, 4 horas. Não damos meia hora para o Senhor. Por que não? Por que não? Deixa eu falar comigo. Por que não? Porque a prioridade deles está em outro lugar, cara. Não está em mim. Troca. Aí você pode falar assim: ah, Senhor, eu te amo. É o primeiro ou a segunda vez que tu falou para Jesus. Você não falou isso chorando amargamente, um coração arrependido que o ama. Está dando para entender aqui, não? Ah, Senhor, eu te amo. Eu sei que tu ama, mas tu também ama o teu emprego, tu também ama a tua família, tu também ama tudo. Ama o teu dinheiro, ama o teu carro, ama tudo. O time. Também ama tudo, cara. O problema é o terceiro que me amas, é o terceiro. Quando ele chega lá no terceiro, que aí Pedro entende, caraca, mano. Pô, ele estava lá, ele lembrou, ele sabe. Pô, Senhor, tu me conheces, tu sabes tudo. Quem foi Pedro? Depois do arrependimento. Foi o primeiro cara que levantou no meio dos 11 e falou: arrependei-vos. Mais de 3.000 almas se chegou para o Evangelho, porque se levantou o nome de Deus depois de arrependimento. Sabe o que você precisa fazer hoje? Se arrepender. Você precisa se chegar aos pés dele. Isso não está dizendo somente para não crentes, somos todos nós. Todos nós. Eu preciso me arrepender todo dia, gente, mas eu não falo isso para você da boca para fora que eu estou pregando. Eu preciso fazer isso todo dia. Eu sou eternamente dependente de Deus. Eternamente. Se eu não colocar minha vida nele, eu morro. Não tem propósito mais na terra para minha vida. Deus me leva nessa terra, cara. Se não cumprir os desígnios dele, Deus me leva. Isso se o diabo me levar. É parada sinistra, cara, muito estreito. É muito estreito, cara. O Evangelho é muito estreito. É sinistro. Por isso que a porta é estreita. É apertada, cara. Mas você acha que está entrando porque está no caminho errado, está na porta larga. As pessoas trocam tanta coisa,
visões, picuinhos, coisas de igrejas, coisas que falaram e tal. Cara, não é bom você ser tratado nisso tudo. Não é bom, cara. Tu vive em paz, cara. Tu vive em paz. Tu vive em paz. E as pessoas trocam, se vendem nisso tudo. Quem foi Pedro depois? Foi o mesmo cara que chegou lá juntamente com João, onde tinha lá um homem pedindo esmola enfermo. Não deu ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. O que tu tem para dar? Serviço, hora extra, plantão, televisão, novela, futebol, saca muito. Saca muito. Fala isso, o que você tem para dar? Por que as pessoas não são convictas? Por que as pessoas não são ousadas e nem vivem debaixo de uma intrepidez tremenda? Por quê? Porque não se dedicam, porque não se preparam. O apóstolo Paulo disse para Timóteo que devemos nos apresentar como obreiro aprovado, que não tem vergonha de manusear a palavra de Deus. Não tem vergonha de manusear. Por que você tem vergonha? Porque você não conhece. Você não sabe quem é o teu Deus. Você não tem noção. Está igual Jó. Conhece o que eu ouvi falar. Conhece o que o pastor prega. Conhece por causa do discipulado. Mas o teu relacionamento com Deus, aonde ele está? Aonde ele está? A tua experiência, a tua experiência. A minha experiência não, mas cadê a tua? A tua experiência com Deus. As pessoas que foram salvas, porque tu impôs a mão e orou, e aquela pessoa veio até a frente para aceitar Jesus. As pessoas que foram curadas, porque foram usadas por você. As pessoas que tiveram seu caráter transformado, porque foram usadas por ti. Cadê elas? Cadê elas? Nós precisamos mudar quadros. Mas o primeiro quadro que precisa mudar só nós. O primeiro que necessita de um continente somos nós. Somos nós. Deus quer tudo. Quem foi Pedro depois do Evangelho? Terminando agora. Quem foi Pedro depois do Evangelho? Pedro, depois do Evangelho, foi o cara que, quando estava passando pela rua, as pessoas colocavam os enfermos para que talvez, quando a sua sombra passasse, eles pudessem vir ser curados. Isso é arrependimento, né? Quem vive em convicção de pecado e arrependimento recebe o dom de Deus, diz Pedro, já lá em Atos 2:38. Já recebe o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Por que as pessoas não nos procuram? Por que as pessoas não querem estar conosco, cara? Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que realmente são as pessoas? Será que são as pessoas? Será que não sou eu? Tem certeza que não sou eu? O problema sou eu. Se não sou eu, é justo, cara. Com certeza. Com certeza. Será que não sou eu? Quem foi Pedro depois do arrependimento? Quem foi? Você já percebeu no livro de Atos? Tudo o que acontecia, eles eram guiados pelo Espírito Santo. Tudo. Mas eles sempre estavam fazendo alguma coisa, o Espírito Santo falar com eles, tipo, orando, em comunhão, separados em algum lugar, por algum momento. E sempre com um propósito. O Espírito Santo vinha e falava. Só quem faz isso é que leva a vida de arrependimento.
Quem vive isso é quem leva a vida de arrependimento, convicção de pecado. Qual é a minha preparação? Perder a minha vida. Me arrepender dos meus pecados. Preciso perder tudo. Fica aí de pé aqui para perder tudo. Eu lembro de Deus falando comigo. Eu sabia o que